pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje falaremos sobre a adição e subtração de frações. Bom, então para ensiná-los a adição de frações, eu desenvolvi aqui um fluxograma que nos ensina como adicionar frações. Então, para quem não sabe, o fluxograma ele é a representação, gráfica de um algoritmo. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo ele descreve para a gente, passo a passo, o que nós devemos fazer para executar uma determinada ação. Aqui, nesse caso, a nossa ação, o que a gente quer fazer? Uma adição de frações. Então, olha lá, quais são os procedimentos que nós temos que envolver, que efetuar para que a gente consiga efetuar uma adição de frações corretamente. Então, olha lá, para efetuar a adição de frações, então, o primeiro passo, a gente vai ter que observar os denominadores dessas frações. Então, a gente olha para os denominadores e aí a gente vai se perguntar o seguinte: os denominadores das frações que eu quero adicionar, eles são iguais? E aí eu posso obter duas respostas. Então, supondo que a minha resposta seja sim. Então, se eu observo os denominadores e a resposta é sim, eles são iguais, o que eu faço? Mantenho os denominadores e vou adicionar os numeradores. Feito isso, terminou a nossa adição, fim da adição. Então, é bem simples. Observo, os denominadores são iguais? Sim. Mantenho o denominador e adiciono o numerador. Terminou a minha adição. E se a resposta for não, meus denominadores não são iguais, o que a gente vai ter que fazer? Então, para a resposta não, eu tenho que encontrar frações equivalentes, as frações lá que eu tenho que adicionar, e essas frações equivalentes têm que ter o mesmo denominador. Aí sim, quando essas frações tiverem o mesmo denominador, a gente volta ali, faz a pergunta. Os denominadores são iguais? Agora sim, eu encontrei frações equivalentes. Então, a gente vai manter o denominador e adicionar os numeradores. E aí, terminou a nossa adição, ok? Então, a gente vai ver isso na prática, como que funciona aí esse fluxograma. Professora, mas toda vez eu tenho que ficar escrevendo esse fluxograma no meu caderno para resolver um exercício? Não. Então, aqui é só para a gente aprender, entender como funciona e depois a gente vai fazendo esse passo a passo mentalmente. Então, vamos lá para alguns exemplos. No meu primeiro exemplo, então eu tenho que adicionar, ele pergunta quanto é 2/5 mais 1/5. Então, vou anotar aqui. 2/5 mais 1/5. Bom, então vamos lá para o nosso fluxograma. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Observar os denominadores da fração. Então, observo. Aqui é 5 e aqui é 5. A pergunta: os denominadores são iguais? Sim, os denominadores das frações que eu vou adicionar são iguais. Então, olha aqui a resposta, sim. Então, se a resposta é sim, o que a gente faz? Mantém os denominadores, no caso, o denominador 5, e adiciona os numeradores. Então, eu vou manter o 5 e vou adicionar 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, isso aqui é o mesmo que 3/5. Então, 2/5 mais 1/5 é igual a 3/5. E essa aqui é a nossa resposta. Essa fração 3/5, ela já é uma fração irredutível. Então, para quem não se lembra lá da outra videoaula, uma fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Então, porque normalmente, quando nós estamos realizando operações com frações, se nós chegamos a uma certa resposta, a uma certa fração como resposta, e essa fração ela puder ser simplificada, então normalmente a gente simplifica, torna ela uma fração irredutível. Segundo exemplo, um bolo foi repartido em 30 fatias. No primeiro dia, comeram 12 fatias desse bolo. E no segundo dia, comeram 15 fatias. Qual é a fração que representa a parte do bolo que foi comida em 2 dias? Então, ele quer saber o total. Então, vou ter que adicionar a quantidade, a fração do bolo que comeram no primeiro dia com a fração do bolo que comeram no segundo dia. No primeiro dia, comeram 12 das 30 fatias. Então, 12 das 30 fatias é representado pela fração 12/30.
Já no segundo dia, comeram 15 das 30 fatias. Então, isso aqui adicionado a 15 trintaavos. Então, eu tenho uma adição de frações. Como que a gente faz a adição de frações? Então, de novo, vamos lembrar lá do nosso fluxograma. Primeiro, a gente observa os denominadores. Os denominadores das frações são iguais? Sim. Então, se os denominadores são iguais, o que a gente faz? Mantém o denominador e adiciona os numeradores. Então, aqui 12 mais 15, 27. 27 trintaavos. Essa é a fração que representa a parte do bolo que foi comida. Porém, aqui a fração 27 trintaavos, ela pode ser simplificada, né? Por quê? O 27, ele dá para a gente simplificar por 3 e o 30 também. Lembrando que a gente só pode simplificar uma fração se existir um número que é divisor tanto do numerador quanto do denominador. Então, olha lá, 27 dividido por 3, 9. 30 dividido por 3, 10. Ou seja, em 2 dias, comeu-se 9 décimos do bolo. Ou ainda 27 trintaavos, tá? Porque, por exemplo, aqui essa é uma questão aberta, que a gente faz as contas certinho. Se eu for realizar uma prova e essa prova é de alternativa, então pode ser que como resposta apareça 27 trintaavos ou ainda 9 décimos, que é a forma irredutível, né, a fração irredutível da fração 27 trintaavos. Então, pode ser que apareça uma dessas duas opções. Professora, poderia aparecer essas duas alternativas? Não. Ou aparece uma ou outra. Então, é por isso que é sempre importante que a gente saiba fazer das duas maneiras, né? Fazer as contas e sempre lembrar de simplificar a fração. Bom, os 2 primeiros exemplos que eu fiz com vocês, as frações elas já tinham denominadores iguais. Então, é bem mais fácil quando isso acontece. Agora, nesse terceiro exemplo, então, a gente vai fazer uma adição de frações que têm denominadores diferentes. Então, vamos lá. 1 décimo adicionado a 3 quintos. Como que a gente vai fazer essa adição de denominadores diferentes? Então, primeiro, vamos lá, passo a passo. Observa os denominadores da fração. Um é 10 e o outro é 5. Os denominadores são iguais? Então, qual que é a minha resposta? Não, eles não são iguais. Então, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. Olha lá, tem que ter o mesmo denominador. Bom, como que eu encontro frações equivalentes de mesmo denominador? Existem vários métodos, depois vocês até podem pesquisar alguns outros métodos. Eu vou explicar aqui para vocês o método que eu acho mais fácil, mais simples, ok? Então, lá quando a gente está iniciando na matemática, aprendendo a multiplicação, né, a gente aprende lá uma propriedade que ele fala assim, que a ordem, né, da multiplicação, ela não importa. Se eu fizer 10 vezes 5 ou 5 vezes 10, o resultado é o mesmo. 10 vezes 5, 50. 5 vezes 10, 50 também. E aí, é essa propriedade que a gente vai usar aqui. Eu tenho um denominador 10 e o outro denominador 5. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar esse aqui por 5, o 10 vezes 5, e o 5 vezes 10. Porque aqui, ó, 10 vezes 5 embaixo vai ficar 50, e o 5 vezes 10 aqui embaixo, né, da segunda fração também vai ficar 50. Então, estou deixando o mesmo denominador. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, a fração equivalente, se eu multiplico o denominador por um número, que no caso a primeira fração eu multipliquei por 5, preciso multiplicar o numerador também. A mesma coisa com a segunda fração, multipliquei o denominador por 10, o numerador eu também tenho que multiplicar por 10, tá? Então, a gente tem que lembrar lá o conceito de frações equivalentes que a gente viu em aulas anteriores. Agora sim, ó, 1 vezes 5, 5. 10 vezes 5, 50. Mais 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Então, ó, eu encontrei duas frações equivalentes às duas primeiras que eu tinha e elas têm o mesmo denominador. Então, olha aqui, fiz isso, encontrei as frações equivalentes, a gente volta lá para essa pergunta. Os denominadores das frações são iguais? Agora, a nossa resposta é o quê? Sim. Então, se os denominadores são iguais, o que a gente faz?
mantém o denominador e adiciona os numeradores. E aí, quanto que dá? 5 mais 30, 35. Então, a gente tem 35, 50avos. Essa é a fração aqui como resposta. Porém, essa fração dá para a gente simplificar ela, né? Dá para a gente simplificar ela por 5. Toda vez que um número terminar em 5, que é o caso do 35, ou terminar em 0, que é o caso do 50, a gente pode simplificar a fração por 5. Então, ó, 35 dividido por 5, 7. 50 dividido por 5, 10. Então, 1/10 mais 3/5 é o mesmo que 7/10. Exemplo 4 da adição de frações. Então, a gente tem aqui mais um probleminha. Então, o problema diz: a professora Josiane, no caso eu, passou uma tarefa de matemática sobre frações. Maria realizou 3/10 da tarefa no primeiro dia e metade da tarefa no segundo dia. Então, qual é a fração que representa a quantia da tarefa já feita por Maria? Bom, então, para a gente descobrir quanto da tarefa ela já fez, a gente vai ter que adicionar 3/10 mais meio. Bom, então a gente tem uma adição de frações. Como que a gente realiza a adição de frações? Então, vamos seguir o passo a passo. Primeiro passo, observar os denominadores. Um é 10, o outro é 2. Os denominadores são iguais? Então, qual que é a resposta aqui para essa pergunta? Não, os denominadores não são iguais. Se eles não são iguais, o que a gente tem que fazer? Encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. Como que a gente encontra? Então, como eu já disse, existem vários métodos. Então, estou explicando aqui um método para vocês. Então, o que que a gente faz? 10 vezes 2 é 20, e 2 vezes 10, 20 também. Então, o que que eu faço? Multiplico o 10 por 2 e o 2 por 10. Né? Ou seja, eu multiplico a primeira fração pelo denominador da segunda e a segunda fração pelo denominador da primeira. Se eu estou multiplicando o denominador da primeira fração por 2, preciso multiplicar o numerador também para tornar a fração equivalente. Multipliquei a segunda fração por 10, o denominador da segunda fração por 10, então eu necessito multiplicar o numerador também por 10. Agora, então, vamos encontrar essas frações equivalentes. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. 2 vezes 10, 20. 1 vezes 10, 10. Bom, agora, então, olha lá. Encontrar as frações equivalentes de mesmo denominador. Fiz isso. Volto lá para a minha pergunta. Os denominadores são iguais? Agora, qual que é a nossa resposta? Sim, os denominadores estão iguais. Então, o que que a gente faz? Mantém o denominador e adiciona os numeradores. Então, qual vai ser a nossa resposta aqui? 16/20. Ok? Porém, né, a gente tem que perceber o seguinte: essa fração também dá para a gente simplificar ela. Simplificar por quanto? Posso simplificar aqui por 4. Por quê? 16 é múltiplo do 4 e o 20 também é múltiplo do 4. Então, 16 dividido por 4, 4. 20 dividido por 4, 5. Então, 4/5. Quer dizer que a Maria, nos 2 dias aí, ela já fez 4/5 da tarefa de matemática. Tá entendido? Então, para adicionar frações, a gente vai seguir o passo a passo. Observa os denominadores da fração. Se forem iguais, a gente mantém o denominador e adiciona o numerador. Se não forem iguais, a gente tem que encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. E aí sim, efetuar a adição, mantendo o denominador e adicionando o numerador. Então, uma coisa também que eu quero deixar bem claro, para que vocês se lembrem, o denominador aqui na adição, a gente não soma eles. Vocês estão vendo? Ó, a gente mantém. Era 20, aqui era 20 e aqui 20. Então, o resultado, o denominador vai manter 20. Então, tem muito aluno que comete o erro de adicionar os denominadores. E isso não pode acontecer. O denominador das frações, né? Primeiro que eles têm que ser iguais. E aí, a gente mantém ele, a gente não adiciona o denominador. Bem, essa dica, né? Porque é um erro muito comum entre alunos. E isso não acontece, isso não pode acontecer. Se você fizer isso, então vai estar errado o seu resultado. Bom, agora, então, a gente vai estudar a subtração de frações.
O método para a gente realizar a subtração de frações é bem parecido com o da adição, tá? Então, olha lá. Primeiro, a gente vai observar os denominadores, né? E aí vai se perguntar, os denominadores são iguais? Se a resposta for sim, os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador e subtrai os numeradores. Por que que a gente vai subtrair? Porque, no caso agora, a gente está realizando uma subtração. Feito isso, terminou a nossa subtração. A gente já fez e tá tudo certinho. Bom, e se os denominadores não forem iguais? Se os denominadores não forem iguais, a gente vai encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. Para aí sim, a gente poder, então, efetuar a subtração, mantendo o denominador e subtraindo os numeradores, ok? Então, vamos lá para mais exemplos. Bom, então, o nosso primeiro exemplo de subtração. Quanto é 5 nonos menos 2 nonos? Então, aqui, ó, 5 nonos menos 2 nonos. Então, vamos ver lá qual é o passo a passo para a gente efetuar essa subtração. Então, primeiro, observar os denominadores da fração. Aqui é 9 e aqui é 9. Os denominadores são iguais? Então, qual que é a nossa resposta? Sim, os denominadores são iguais. Então, o que que a gente faz? Mantém o denominador 9 e subtrai os numeradores. Então, 5 menos 2, 3. 3 nonos. Então, como resposta, nós temos a fração 3 nonos. Porém, a fração 3 nonos, a gente pode simplificar ela por 3. Então, a gente vai obter aqui a fração 1 terço. Ou seja, 5 nonos menos 2 nonos é o mesmo que 3 nonos. E a fração 3 nonos é equivalente à fração 1 terço. Essa fração aqui é a fração irredutível, é a menor das frações equivalentes à fração 3 nonos. Questão 2. Qual é a diferença entre 3 oitavos e 1/16avos? Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é diferença. Então, quando nós estamos aprendendo a subtração, né, seja ela subtração de números inteiros, decimais, a gente aprende que a diferença é o resultado de uma subtração. Ou seja, ele quer aqui, ó, quando ele pergunta qual é a diferença entre 3 oitavos e 1/16avos, então ele quer que nós calculemos uma subtração entre 3 oitavos e 1/16avos. Bom, então eu tenho aqui, obtive uma subtração de frações. Como que a gente faz uma subtração de frações? Primeiro, observo os denominadores. Então, aqui é 8 e aqui é 16. Os denominadores das frações, eles são iguais? Aqui a resposta é não. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar frações equivalentes. Como que nós encontramos frações equivalentes? Então, um método, né, que eu falei para vocês, eu vou pegar aqui o 8 e vou multiplicar por 16, e o 16 vou multiplicar por 8. Então, eu pego o primeiro denominador e multiplico pelo segundo. Pego o segundo denominador e multiplico pelo primeiro. Bom, se eu multipliquei o denominador aqui 8 por 16, então eu vou ter que multiplicar o numerador 3 por 16 também. Multipliquei o denominador 16 por 8, vou ter que multiplicar o numerador 1 por 8 também. Então, agora a gente faz aqui as multiplicações. 3 vezes 16, 48. 8 vezes 16, 128, menos 1 vezes 8, 8. 16 vezes 8, 128. Agora, então, olha lá, encontrei frações equivalentes. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar aqui para a nossa pergunta. Os denominadores estão iguais? Agora, a resposta é sim, eles estão iguais. Então, mantenho o denominador e vou subtrair os numeradores. 48 menos 8, 40. E aqui, então, vai ficar 40, 128 avos. Essa seria a nossa resposta. A fração 40, 128 avos, ela pode ser simplificada, tá? Então, a gente pode simplificar essa fração. Posso simplificar por quanto? Dá pra gente simplificar aqui por 8. 40 dividido por 8, 5. 128 dividido por 8, 16.
A fração 5/16 não dá para a gente simplificar ela por mais nenhum número. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível, que é equivalente à fração 40/128. Professora, mas olha lá, quando estava a subtração 3/8 menos 1/16, eu percebi que se eu multiplicasse o 8 por 2, ele viraria 16. Então, se eu estou multiplicando o 8 por 2, tenho que multiplicar aqui em cima. Posso fazer isso? Pode, tá? Porque da mesma maneira a gente vai estar encontrando fração equivalente. Então, 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Aí ficou, então, a primeira 6/16 menos 1/16. E isso, ó, então, frações denominadores iguais. Então, mantém o denominador e subtrai o numerador. Então, olha lá, fiz de duas maneiras diferentes e cheguei na mesma resposta. Então, como eu falei para vocês, para encontrar as frações equivalentes, existem vários métodos. Então, um método que eu escolhi para explicar para vocês, que às vezes é o mais prático, é esse aqui primeiro, né? Então, eu pego o primeiro denominador e multiplico pelo segundo. Então, eu fiz 8 vezes 16. Pego o segundo denominador e multiplico pelo primeiro. Então, 16 vezes 8. Multipliquei aqui por 16, vou ter que multiplicar em cima também por 16. Multipliquei esse por 8, vou ter que multiplicar em cima por 8 também, ok? Então, a gente vai finalizar aí a nossa videoaula sobre adição e subtração. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que vocês tenham em mente esse fluxograma, né? Então, vou adicionar frações. Observa o denominador. Denominadores são iguais? Sim. Mantenho o denominador e adiciono o numerador. Terminou nossa adição. Se a resposta for não, preciso encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Encontrar essas frações, o que a gente faz? Mantém o denominador e adiciona. E se for a subtração? Para a subtração, como a gente viu, é praticamente o mesmo. Porém, ao invés de adicionar os numeradores, né, de frações que tenham o mesmo denominador, o que a gente faz? A gente vai lá e vai subtrair os numeradores, já que nós estamos fazendo uma subtração, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Então, pratiquem bastante, que a adição e subtração de frações é um dos conteúdos que os alunos mais erram, tá? Tanto no fundamental quanto no médio, né? Por conta dele não entender aí esse processo. Então, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês essa videoaula com uma técnica diferente, né? A gente usando fluxograma, que a gente vai pensando, planejando aí passo a passo o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que executar para que a nossa adição ou a nossa subtração de frações, ela saia correta, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!